Olá a todos! Nessa aula, nós vamos dar continuidade no estudo de transformação matricial. Então, vamos relembrar esse conceito. Dado A uma matriz de tamanho m por n, uma transformação matricial pega cada vetor do Rn, ou seja, observe, m linhas e n colunas. Então, cada vetor do Rn e a transformação pega esse vetor e simplesmente faz A vezes o vetor V, ou seja, o resultado é um vetor do Rm. E uma notação que nós temos também, que quando eu for omitir o A, por exemplo, eu simplesmente colocar T de V, a matriz A, que a gente chama de matriz canônica, eu vou representar simplesmente colocando a transformação T entre colchetes. Então, esse colchete de T ou A, ele vai representar para nós a mesma coisa. Então, isso é uma transformação matricial. Na videoaula passada, chegamos a estudar alguns exemplos e nessa aula nós vamos continuar estudando mais exemplos. Só que antes também vale a pena relembrarmos alguns fatos. O primeiro fato que acho que é interessante nós relembrarmos é que quando você tem, por exemplo, vamos pensar no R2, né? Vamos pensar nosso exemplo de R2 para R2, ou seja, numa matriz 2 por 2, mas N por M é análogo. Quando você pega uma matriz A e você multiplica pelo vetor EJ, aonde EJ são os vetores da base canônica, o resultado é a jésima coluna de A. Então, fazer um exemplo um pouco mais numérico para ficar claro o que eu quero dizer. Quando você coloca, por exemplo, matriz A com entradas A, B, C, D, e você multiplica pelo vetor E2, o que é o vetor E2? É o vetor 0, 1. O resultado é exatamente a segunda coluna da matriz A. Então, para você conhecer a matriz canônica de uma transformação matricial, o que você deve fazer? Você deve estudar como a transformação afeta cada vetor da base canônica. Então, relembrando aqui, vamos trabalhar com alguns exemplos. Seja T uma transformação que vai de R2 em R2, sendo T a rotação do sentido anti-horário em θ-radianos. Aqui eu não coloquei, mas vamos deixar subentendido isso. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é estudar o que a transformação faz no vetor 0, 1. Então, no vetor 0, 1, que é o nosso vetor E1, 0, 1 não, perdão, o vetor 1, 0, que é o nosso vetor E1, você vai fazer uma rotação de θ-radianos. Então, digamos que o nosso θ seja um valor menor do que 90 graus. Então, digamos que o nosso θ esteja aqui. Quais são as coordenadas desse vetor que está em bege? Bem, eu vou só dar uma ampliada aqui para ficar mais claro o desenho, mas a primeira coisa que é importante notar é que esse vetor ele tem módulo 1. E com um pouquinho de trigonometria, a gente sabe qual é o valor da coordenada x e qual é o valor da coordenada y desse vetor. A coordenada x, como é que é cateto adjacente, então esse aqui é o cosseno θ, e aqui como é o cateto, essa medida aqui é o cateto oposto, esse cara é o seno θ. Então, nós já podemos afirmar que a transformação no vetor E1 vai ser igual a x igual a cosseno θ e y igual a seno θ. Inclusive, é até assim que eu gosto de definir senos e cossenos. Fica a curiosidade para assistir a playlist de trigonometria. Agora, como é que seria a mesma transformação no vetor E2? Então, aqui eu vou de novo montar os eixos. Agora eu vou montar o vetor E2 e vou fazer uma rotação em θ-radianos, no sentido anti-horário. Então, digamos que o nosso θ seja esse cara aqui. Então, o que nós precisamos é descobrir quais são os valores da coordenada x e quais são os valores da coordenada y. Então, primeiro, vamos começar pela coordenada y, que é essa medida aqui na vertical. Se vocês observarem, essa medida, vou tentar destacar numa cor bem cheguei, tipo amarelo, essa medida aqui corresponde justamente a um cateto que ele é adjacente a esse triângulo retângulo. Então, se a cateto adjacente e esse vetor tem módulo 1,
Então, esse cara aqui é exatamente igual, deixa eu só colocar aqui, cosseno θ. Então, a coordenada y é o cosseno θ. E a coordenada x, observe que essa medida aqui é exatamente em módulo o cateto oposto. Como ali tem módulo 1, então essa medida é o seno. Só que observe que você teve que caminhar para a esquerda. Então, nesse caso, o valor da coordenada é menos seno de θ. Ou seja, a transformação no vetor E2 vai ser x igual a menos seno θ e y igual a cosseno θ. Então, eu vou juntar essas duas informações. Então, vou pegar a página anterior, vou copiar, colar aqui. Eu vou trocar a ordem, só para ficar didaticamente mais agradável. Por quê? Para encontrar a matriz canônica da nossa transformação, o que a gente faz? Bem, a matriz canônica é esse T aqui, que vou até mudar aqui a cor, para ficar didaticamente mais claro. A primeira coluna é o resultado da transformação em cima do vetor E1, ou seja, cosseno θ, seno θ. E a segunda coluna é a transformação em cima do vetor E2, que é menos seno θ, cosseno θ. Essa matriz é conhecida como a matriz de rotação em θ radianos. Então, sempre quando você quiser fazer uma animação, vamos colocar assim, pegar um vetor, fazer uma rotação em θ radianos, você pega essa matriz, multiplica pelo vetor, que você gera esse efeito. Um outro exemplo que nós podemos trabalhar para tornar esse nosso conceito mais sólido é considerar agora a transformação que pega cada vetor e faz uma projeção sobre a reta y igual a x. Então, é a mesma receita de bolo. Primeiro, nós vamos estudar o que a transformação faz no vetor E1 e depois o que a transformação faz no vetor E2. Só que para isso, primeiramente, a gente tem que desenhar aqui a reta y igual a x, é essa reta aqui, e nós vamos estudar as transformações. Então, primeiro nós vamos pegar o vetor E1, que é o vetor 1, 0. Você tem que projetar na reta y igual a x. Então, para projetar na reta y igual a x, você faz um prolongamento aqui perpendicular. Então, deixa eu fazer um prolongamento mais bonitinho. Perpendicular. E o resultado da transformação é exatamente esse vetor aqui, que ficou pontilhado, porque eu esqueci de configurar aqui, agora sim, ficou bonitinho. Como é que eu descubro esse vetor que está em amarelo? Observe que do curso de geometria analítica, nós podemos notar que a transformação em cima do vetor E1 é nada mais, nada menos que você fazer uma projeção ortogonal do vetor E1 sobre, aí basta a gente escolher qualquer vetor que mora nessa reta roxa. A gente pode pegar como exemplo esse vetorzinho azul aqui. Um vetor que tem, por exemplo, coordenada x igual a 1 e y igual a 1. Então, eu posso simplesmente calcular a projeção ortogonal do vetor E1 sobre o vetor V. Lá da geometria analítica, a gente tem uma fórmula. Observe que é algum escalar multiplicado por V, né, já que o vetor azul e o vetor amarelo vão estar na mesma direção. E a fórmula do o escalar que vai estar multiplicado por V é nada mais nada menos que fazer o produto interno dos vetores dividido pelo produto interno do vetor V, que vai receber a projeção sobre ele mesmo. Então, fazendo as contas, nosso T de E1 vai ser igual a, vamos lá. Lembre-se que o E1 é 1, 0. Então, vai ficar 1 vetor, produto interno de V por V. 1 mais 1, 2, vezes o vetor V, que é 1, 1. Então, a gente percebe rapidamente que T de E1 é exatamente igual ao vetor de coordenadas meio e meio. De maneira inteiramente análoga, se vocês observarem essa fórmula que eu vou destacar aqui em amarelo, para você calcular o T de E2, você também tem que fazer o mesmo procedimento, fazer a projeção ortogonal do vetor E2 sobre o vetor V. Então, de maneira inteiramente análoga,
vou colocar em roxo aqui, você calcular o t de E2 é fazer a projeção ortogonal do vetor E2 sobre o vetor V. Só que ao você aplicar a fórmula, vocês vão ver que, bem, a única coisa que muda é o produto escalar. Mas aí o produto escalar de E2 por V também vai dar 1. Então, esse aqui vai dar, fazendo as contas, meio, meio também. Então, juntando essas duas informações, nós podemos concluir que a matriz canônica da transformação da projeção é simplesmente, na primeira coluna, meio, meio, e na segunda coluna, meio, meio. Então, já estudamos diversos exemplos. Matriz de rotação, projeção de um vetor sobre uma reta. A gente já estudou na videoaula anterior, na videoaula passada, reflexões. Agora, existe uma outra, vamos dizer assim, uma fábrica de exemplos que nós podemos criar que está sendo relacionado com função composta. Por exemplo, se eu tenho T, uma transformação matricial, que pega um vetor do Rn, leva no Rm, e G, que leva do Rm ao Rd, como nós vamos descrever a matriz da função composta? E a resposta é relativamente simples. O que eu quero dizer com relativamente simples? Se a gente pega V, um vetor qualquer do Rn, a gente pega um vetor V qualquer do Rn, então T de V, ou seja, aplicar a transformação em V, ele é um vetor que está no Rm. Ele é um vetor que está no Rm por ser uma transformação matricial que leva um vetor do Rn a um vetor do Rm. Só que essa mesma transformação a gente pode visualizar como a matriz canônica T multiplicada pelo vetor V. Agora, se T de V é um vetor do Rm, então você aplicar G do T de V, ou seja, se você pega qualquer vetor que está no Rm e leva no Rd, então esse G do T de V é um vetor do Rd. E o que esse G faz? Vou mudar a cor aqui para a cor roxa. G do T de V, vocês observarem direitinho, seguindo a ideia da etapa anterior, é você pegar a matriz canônica G, multiplicar pelo vetor T de V. É isso que a gente faz numa transformação matricial. Só que o T de V, pela relação acima, a gente deixa a matriz canônica de G quietinha. O T de V pela relação acima é nada mais nada menos que fazer a matriz canônica de T multiplicada por V. Isso nos traz um excelente resumo, que é, se você quer, por exemplo, calcular G composta T aplicada em V, isso é nada mais, nada menos que você fazer a matriz de G, a matriz canônica de G, multiplicado pela matriz canônica de T, vezes vetor V. Ou seja, quando você tem uma composição de transformações matriciais, a matriz canônica é nada mais, nada menos que o produto de cada componente, vamos dizer assim. E aí, uma das aplicações desse resultado, que particularmente acho muito interessante, envolve potências de matrizes. Por exemplo, pensa na matriz de rotação. Se eu coloco, vamos relembrar o que é matriz de rotação, eu vou até colocar como R, θ, vamos colocar assim. A matriz de rotação seria, vamos rodar θ radianos no sentido anti-horário. Então, é cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Se você considerar, por exemplo, uma rotação de π sub 2, você considerar uma rotação de π sub 2, tá, aqui tem que multiplicar pelo vetor V. Só. Pronto. Se você considera uma rotação de π sub 2 em V, vou até colocar logo na matriz canônica, fica melhor. É só você trocar o θ por π sub 2. Então aqui, cosseno de π sub 2 é 0, seno de π sub 2, 1, seno de π sub 2, 1. Então aqui vai ficar menos 1 e aqui 0. Bem,
π sobre 2. Então, você rodou π sobre 2 radianos. Se você fizer 4 rotações de π sobre 2, o que vai acontecer? Uma rotação, 2 rotações, 3 rotações, 4 rotações. Ou seja, se você fizer 4 rotações de π sobre 2, você volta para a sua estaca inicial. Em outras palavras, se você pega a sua matriz de rotação, π sobre 2, e eleva a 4, porque, lembre-se, você está fazendo a composição. Primeira rotação, segunda rotação, terceira rotação, quarta rotação. Você está fazendo uma composição de 4 transformações matriciais. Então, pensando em efeito de matriz canônica, isso é simplesmente pegar a matriz e multiplicar por ela mesma. Então, essa matriz elevada a 4, você tem que voltar à identidade, ou seja, você não pode modificar a transformação. Pega cada vetor e vai nele mesmo. Em outras palavras, você pega aquela matriz ali que eu acabei de montar. Se você elevar a 4, o resultado dá a matriz identidade. Você pode fazer outras brincadeiras com matriz de rotação. Por exemplo, se você pegar a matriz raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, você pega essa matriz que é a rotação de 45 graus, você pode fazer o seguinte, bem, 45 graus, então com 2 rotações dá 90 graus, então esse cara ao quadrado dá uma rotação de 90 graus, que aí seria 0, 1, menos 1, 0. E aí se você quiser, por exemplo, levar isso à identidade, o que você vai ter que fazer? Você tem que fazer mais 4 rotações dessas, ou seja, potência de potência, 2 vezes 4, 8. E aí você chega na matriz identidade. Porque aí você faz 8 rotações de 45 graus, dá 360 graus. Dito isso, a gente tem um mecanismo que, a depender da cara da matriz, facilita no cálculo de uma potência de matriz. Então, às vezes, você enxergar a sua matriz como uma transformação matricial te ajuda a calcular potências de matrizes. Então, essa é uma das grandes aplicações que nós temos envolvendo composições de matrizes. Então, espero que tenha ficado claro esses exemplos mais clássicos. Aproveito para fazer um último comentário ainda sobre composição, que a gente viu agora há pouco que se você fizer, por exemplo, a projeção no eixo X, você tem essa matriz aqui. Fica como exercício vocês pensarem o que seria essa matriz ao quadrado. Ou seja, o que é fazer a projeção da projeção. E aí, qualquer coisa, coloquem nos comentários o que vocês acharam, o que acontece quando você pega essa matriz e eleva ao quadrado. E espero que tenha ficado claro a explicação. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima.